Fala aí, turma do oitavo, beleza com vocês? Então, a gente está na quarta semana das atividades complementares do PET 1 e eu vou fazer a correção agora. 1. Qual a relação entre aquecimento global e efeito estufa? O efeito estufa é o que permite a vida na Terra, né? Então, a radiação do Sol passa por esses gases, entra na atmosfera, passa por esses gases e reflete na Terra. Aí a Terra reflete essa radiação novamente. Aí essa radiação volta, encontra os gases do efeito estufa, que vão refletir parte dessa radiação de novo para a Terra, né? E assim fica né? A Terra reflete, os gases refletem, a Terra reflete. Então isso aprisiona uma certa quantidade de energia, né? Nessa camada aí dos gases do efeito estufa, né, entre a crosta terrestre e esses gases do efeito estufa. Então isso vai manter uma temperatura interna, uma temperatura aí do planeta, né, estável, né? A gente tem uma temperatura constante aí do planeta, tá? Então, quanto mais gases do efeito estufa, né, quanto mais emissão de gás carbônico e de metano, maior a concentração desses gases nessa camada de gases do efeito estufa, então você acaba bloqueando mais a radiação. Então você acaba armazenando mais energia nesse espaço interno aqui. Então você aumenta a temperatura. Aí essa temperatura constante, ela passa a ser uma temperatura maior. Isso é o aquecimento global. Tá? Então, o aquecimento global nada mais é do que uma consequência do aumento dos gases que formam a camada do efeito estufa. Então, ela aumenta a concentração desses gases e aí a gente tem um aquecimento do planeta, uma elevação da temperatura que está entre os gases do efeito estufa e a crosta terrestre, ok? Número 2. A poluição atmosférica é um problema grave que afeta todo o planeta e causa danos ambientais e à nossa saúde. Entre os maiores poluidores destacam-se os carros e as indústrias, que lançam uma série de produtos tóxicos no ar. O monóxido de carbono é um desses produtos e destaca-se por se ligar à hemoglobina, formando a letra A, oxihemoglobina, que auxilia no transporte do oxigênio. Letra B, carboxihemoglobina, que impede que o oxigênio seja transportado. Letra C, monóxido de hemoglobina, que ajuda no transporte de gás carbônico pelo corpo. Letra D, oxihemoglobina, que promove o transporte de gás carbônico pelo corpo. Letra E, carboxihemoglobina, que promove uma melhor oxigenação do corpo. Então, o que acontece? Existem dois gases que são emitidos, né, por um processo chamado de combustão, né, que é uma reação química. Quando falta oxigênio, normalmente libera gás carbônico. Então, toda combustão libera gás carbônico e água. Mas se faltar oxigênio para ocorrer a combustão, ela vai liberar o monóxido de carbono, que é o CO. Tá? A hemoglobina é uma proteína, né, que ela está dentro da hemácia e ela tem a responsabilidade de carregar todo o oxigênio que entra no nosso corpo. Ela está lá, é um glóbulo vermelho, né, está lá no sangue. Ela se liga ao oxigênio e depois ela separa do oxigênio para entregar o oxigênio para a célula. E, ao mesmo tempo, parte do gás carbônico que está no sangue é responsabilidade também da hemoglobina carregar para um lado e para o outro até ele ser expelido pelo pulmão. Tá? Só que quando o monóxido de carbono se liga à hemoglobina, essa ligação é uma ligação definitiva, ela não se rompe mais. Tá? Então essa hemoglobina ela fica inutilizada, ela não transporta, né, porque o monóxido vai estar ligado à hemoglobina e não vai deixar que ela se ligue nem ao oxigênio e nem ao gás carbônico. Então ela fica inutilizada, até com que o fígado e o baço elimine essa hemoglobina. Tá? Então, a letra B, carboxihemoglobina, que impede que o oxigênio seja transportado, é a opção correta. Ok? Número 3.
O nitrogênio é fundamental para a formação de moléculas nos seres vivos. Embora o nitrogênio gasoso, N2, seja o gás de maior abundância na atmosfera, aproximadamente 78% do ar atmosférico é formado por N2, né, o nitrogênio gasoso, ele não pode ser utilizado pelos seres vivos nesse formato. Então, como os seres vivos obtêm o nitrogênio para a formação de suas moléculas? Então, quando a gente estuda o ciclo do nitrogênio, existem algumas bactérias, que são as bactérias nitrificantes, que elas vão pegar o nitrogênio do ar, vão transformar esse nitrogênio em íon amônio ou íon nitrato, tá? Aí depois eu tenho outras bactérias que vão transformar o nitrato em nitrito. Esse nitrato e esse nitrito, eles podem ser utilizados pelas plantas, né? Então as plantas vão utilizar o nitrito e o nitrato, incorporando o nitrogênio ao corpo delas, né? Ao corpo desse organismo, dos vegetais. Aí quando você come um vegetal ou você se alimenta de um animal que come vegetal, você acaba ingerindo o nitrogênio que está ali, né, na proteína desse animal, tá? Está lá nos aminoácidos. Então, a planta utiliza o nitrito e o nitrato, né, para poder construir o seu corpo, né, para poder crescer e evoluir, né? E aí os animais comem as plantas, né, e para poder aproveitar o nitrogênio das plantas. E aí você come, né? O homem é um onívoro, né? Tanto come vegetais como animais, né? Então aí é uma forma que a gente vai utilizar o nitrogênio, tá? Então esse nitrogênio, né, ele precisa ser transformado pelas bactérias para que eles estejam disponíveis para as plantas e assim disponíveis para os demais animais, né? Que estão ali naquele ecossistema, ok? Marque a alternativa que indica corretamente o nome do fenômeno que acontece como resultado da interação de óxidos com o vapor d'água presente na atmosfera. Letra A, efeito estufa. Letra B, aquecimento global. Letra C, inversão térmica. Letra D, chuva ácida. Então, óxidos são moléculas, né, em que eu tenho o oxigênio e mais um outro átomo, tá? Então, o gás carbônico é um óxido, monóxido de carbono é um óxido, o óxido de nitrogênio, né, que é o NO, né? Então, são todos óxidos. Então, quando eles se juntam à água, lá na nuvem, né, eles formam o que a gente chama de chuva ácida, né, que aí vai formar o ácido nítrico, o ácido carbônico e o ácido sulfúrico, tá? Então a gente tem aí a formação da chuva ácida, beleza? Abraço a todos, valeu e até a próxima.